processo extremamente doído. Quem já passou pela experiência sabe disso. De você ficar ali, relutando com as escrituras. Não pode ser isso, eu não acredito que seja. Aí você continua lendo, e aquilo vai... Olha, crise existencial e crise de fé é algo terrível. Paulo teve isso. Em Gálatas nós ficamos sabendo que quando ele se converteu, ele passou mais de uma década, anos, lá na Arábia. E ali ele ficou reinterpretando as escrituras, lendo várias vezes, relendo novamente as escrituras com um novo olhar, com uma nova ótica, com novos óculos. Ele passa a ler a Bíblia a partir de quê? Da nova revelação que lhe foi concedida. Ele perseguia os cristãos porque entendia que o cristianismo era uma seita, que o judaísmo era certo. Agora ele descobre que o judaísmo está passado, não existe mais aquilo, e que aqueles a quem ele perseguia que estão com a verdade. Romper com isso não é fácil. Isso nos leva a uma importante e necessária reflexão. Por que você é um crente? Porque você nasceu na igreja batista de tal bairro, de tal lugar? Porque papai e mamãe sempre te educaram indo na escola bíblica dominical, lendo a revistinha Crescendo, Amadurecendo? Por que você é crente? Por que você faz parte de uma igreja batista e não faz parte de uma igreja presbiteriana, da Assembleia de Deus, wesleyana? Por que você faz parte de uma igreja batista reformada? Você sabe quais são os princípios da reforma? Você deseja defendê-los? É isso que você crê? Por que você crê numa doutrina e não crê em outra? Por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós precisamos ter respostas. E aí, diz a Bíblia que Paulo ele teve que repensar tudo aquilo no qual ele sempre acreditou. Logo depois da sua conversão. E esse foi um problema gravíssimo que ele teve que administrar. Por causa de quê? Da conversão. Ele se converteu, ficou cego e certamente entrou em crise teológica, existencial. Por que você é o que é? Por que você crê no que crê? Simplesmente por tradição familiar? A Bíblia diz que nós devemos caminhar com as nossas próprias pernas. A minha fé não pode estar baseada na fé dos meus pais, conquanto a fé dos meus pais ajude a minha fé. Mas eu devo caminhar sozinho. No sentido de que eu devo chegar às minhas conclusões e ter as minhas certezas. A conversão acarretou para Paulo não apenas dificuldade visual, não apenas mudança de paradigmas, mas gerou para Paulo o quê? Uma enorme desconfiança e preconceito do grupo ao qual ele fazia parte agora. Desconfiança e preconceito dos cristãos. Paulo ele sai de cena durante vários anos e quando ele reaparece, não mais perseguindo, mas defendendo os cristãos. E diz o livro de Atos que aquilo ali gerou uma confusão muito grande na mente de muitas pessoas, o que é algo absolutamente natural. Durante algum tempo, ele teve que enfrentar essa resistência por parte dos cristãos. Diz a Bíblia que até ele ser recebido pelos apóstolos e pela igreja em Jerusalém, a caminhada de Paulo dentro da fé cristã, dentro do cristianismo, foi uma caminhada solitária.
Com a exceção de alguns amigos, como o Ananias lá e o Barnabé, Paulo não tinha mais ninguém. Mas ele não enfrentou apenas a resistência dos cristãos. Ele enfrentou a perseguição de quem? Dos seus antigos companheiros. Agora ele teria que enfrentar na pele o que ele fazia com as outras pessoas anteriormente. Ou seja, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: tu tens observado as minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei. Quando Paulo chegava numa cidade, ele não perguntava onde era o hotel, ele perguntava onde era a prisão, porque ele sabia que era para lá que ele ia, por causa da quantidade enorme de perseguições que ele sofria. Então olha só, preste atenção nisso aqui. Olha a situação desse camarada. Ele não foi prontamente recebido pelos cristãos, viveu em solidão durante algum tempo e começou a ser perseguido pelos fariseus. Problema na vista, quebra de paradigmas, solidão e perseguição. A conversão ajudou Paulo, facilitou a vida dele. E aqui cabe uma importante reflexão. Preste atenção nisso antes da gente passar para o terceiro item. Primeiro, ninguém deve justificar o desânimo na vida cristã e a falta de compromisso com Deus porque a igreja local não a acolheu muito bem. Estou desanimado na vida cristã, não tenho compromisso com Deus, sabe por causa de quê? Por culpa da igreja. Porque aquela igreja lá não me acolhe bem, aquela igreja lá não me recebe bem, a minha igreja não é assim, não é aquilo. Gente, a vida de Paulo nos mostra que quem se encontra com Jesus, o encontro com Cristo, é tão poderoso que é suficiente para nos motivar a viver a vida cristã independentemente das circunstâncias. Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Ele se converteu e ele ficou jogado de lado, mas isso não o impediu de crescer em graça. Por outro lado, nós que já fazemos parte da igreja, é nosso dever fazer corretamente a integração dos novos convertidos. Meus irmãos, nós precisamos saber acolher aquelas pessoas que chegam. E olha, as pessoas chegam cheias de dúvidas, cheias de inquietações, cheias de problemas, cheias de traumas, cheias de dores, cheias de complexos por causa das igrejas nas quais elas vêm tombando, cheias de dores por causa dos problemas que elas vêm tendo que administrar na vida, e chega na igreja desejosa de um colo, de um abraço, de um ouvido, de alguém que abra as escrituras com ela e leia e ore por ela. Quem fez isso com Paulo? Barnabé. Estudar sobre a vida de Barnabé é tomar uma coça, porque a gente vai lendo sobre Barnabé e a gente vai vendo que exemplo de homem, como que nós somos tão falhas. Terceiro, o que falei há pouco e agora quero enfatizar um pouco mais. A conversão, a vida e o ministério desse homem nos mostram que a graça de Deus, ela é capaz de transformar o pior dos piores. Martin Lloyd-Jones, certamente o maior expositor bíblico do século XX, falando sobre a conversão de Paulo, ele diz assim:
Ele foi um modelo para aquelas pessoas que sentem que os seus pecados, de uma forma ou de outra, passaram dos limites da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, além de miraculosa, a conversão de Saulo de Tarso, ela foi pedagógica. Porque ela nos ensina, ou ela ensina aos pecadores que se o principal da classe foi salvo, Deus pode fazer o mesmo com o resto da turma. Se o maior bandido foi salvo, os demais também podem ser salvos. Lembre-se quem foi Paulo. Rapidinho vamos lembrar aqui. Já falei, ele assolava a igreja. Isso eu não mencionei, mas o texto bíblico diz que ele entrava pelas casas. Ele arrombava as portas e entrava pelas casas. E ele arrastava homens e mulheres e os encarcerava, colocava-os no cárcere. O ódio dele pelos cristãos era tão intenso que Jerusalém tornou-se pequena para os seus planos de destruir os cristãos. Por isso que ele pegou a sua mochilinha, colocou o pé na estrada e foi caçar cristãos. Foi caçar cristãos. É exatamente essa expressão. Lucas diz que a crueldade passou a ser o ar que ele respirava. O ódio e a violência contra os seguidores de Jesus passaram a ser o estilo de vida desse homem. A Bíblia registra a participação de Saulo apenas no apedrejamento de Estevão. No entanto, isso não significa que Saulo tenha participado apenas daquela execução. As mãos dele podem ter sido manchadas com o sangue de muitos outros cristãos. Então, gente, humanamente falando, a probabilidade da conversão de Paulo era zero, inexistente. A transformação ocorrida com este homem é equivalente a sabe o quê? Saddam Hussein se convertendo, Saddam Hussein se transformando em cristão, largando tudo, colocando lá uma roupa semelhante à dos curdos, que ele odiava, e chegava lá e dizia assim: vim pregar o cristianismo para vocês. Ou então, proximidade ali, Bin Laden faz um vídeo e diz assim: ó, abandonei a Al-Qaeda. Cortou o cabelo, deixou a barba ralinha, colocou um terno. Tô indo para Washington pregar o evangelho para os americanos. Friedrich Nietzsche, Richard Dawkins, maior ateu, ou um dos mais famosos ateus nos dias de hoje, se convertendo ao cristianismo, e logo depois disso ele usa a literatura, usa as mídias sociais, usa a televisão, usa palestras em universidades e diz assim: Jesus Cristo mudou a minha vida. É isso aqui. A conversão de Paulo nos mostra que existe esperança até mesmo para aquele mais veemente inimigo da fé cristã. Sabe por quê? Porque conversão não é fruto de argumentação. Conversão é resultado da graça de Deus atuando no coração do homem. Conversão é obra de Deus. E não há inimigo da fé cristã que seja mais poderoso que o Senhor. Então você pode pensar assim: meu marido não vai se converter nunca. Não fale isso.
Pastor, é porque o senhor não conhece o traste. Minha irmã, a graça de Deus, se ela bater na porta da sua casa, Ele vem de joelhos. Meu filho, Ele não vai deixar aqueles caminhos pelos quais Ele está trilhando. Eu não acredito mais. O seu tempo não é o tempo de Deus. Não existe inimigo da fé cristã que seja forte o suficiente para resistir à graça irresistível de Deus. Eu estou preparando as mensagens que vou pregar no que vem sobre a fé reformada. E quem estuda um pouquinho, só um pouquinho, sobre o 4º ponto do tulipe, dos 5 pontos do calvinismo, chamado de graça irresistível. Que coisa extraordinária. Quando o poder de Deus se manifesta, diz o salmista, o povo de Deus apresentar-se-á voluntariamente. O povo vem. Aquele que é salvo, que é escolhido por Deus, ele virá. Não existe inimigo da fé cristã que seja capaz de resistir ao poder do Evangelho. E tem um detalhe muito interessante que pode ser um ingrediente a mais nesse bolo de argumentações aí que você muitas vezes elabora na sua mente sobre a dificuldade de alguém que você ama se converter. Lucas nos dá um detalhe aqui muito interessante. Não sei se você observou, não sei quantos estão com a Bíblia aberta aí, mas no verso 3 de Atos 9, diz assim: subitamente uma luz do céu brilhou. De repente. O camarada é um caçador de cristão. Igual aqueles camaradas lá do Supernatural, são caçadores de fantasmas. Vai de cidade em cidade caçando fantasmas. Paulo vai caçar cristãos. E aí, a intenção deles, como já lhes disse, é ir até Damasco e fazer uma desgraça na vida dos cristãos. E aí diz que subitamente, ou seja, não houve, o que eu quero dizer? Não houve uma preparação. Não houve uma mensagem com 3 pontos, com aplicação e um apelo no final, para o Paulo se converter. Não houve ou não existiu o quê? Uma aproximação com as ideias dos cristãos. Paulo não dialogava com cristão. Paulo matava cristão. O que aconteceu com Paulo foi algo inesperado por todas as pessoas, inclusive por ele. Inclusive por ele. Algo parecido com a conversão de Paulo aconteceu com um camarada chamado de C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Lewis, ele diz que ele foi surpreendido pela alegria. A expressão que ele usa. O que aconteceu com você, Lewis, na sua conversão? Eu fui surpreendido pela alegria. Ele diz assim: eu não esperava por aquilo. De repente veio. De repente apareceu. O que eu quero dizer com isso? Que em se tratando do poder e da graça de Deus, pode ser que a qualquer momento, quando você menos esperar, o milagre aconteça. Não precisa o marido estar frequentando a igreja todos os domingos para daqui a 1 ano e meio ele se converter. Ele pode se converter lá na sua casa, onde ele está agora, fazendo o que não deve, porque ele devia estar aqui com você.
vendo televisão. Subitamente, sem que ninguém esteja esperando por isso, uma conversão pode acontecer no seu lar. Mesmo daquela pessoa mais complicada, aquela pessoa mais descrente, mais incrédula, mais cética, a graça de Deus transforma, muda, redireciona até mesmo os piores inimigos da cruz de Cristo. Foi assim com Saulo de Tarso e pode ser ainda hoje, porque não depende do homem, depende de Deus. Em quarto lugar, o que a conversão, a vida e o ministério deste homem nos mostram? Conversão é o encontro pessoal com Jesus Cristo. O que é converter-se? O que é conversão? É quando alguém se encontra pessoalmente com Jesus. 1 Coríntios 15, ao falar do que aconteceu na estrada de Damasco, Paulo diz assim: Jesus Cristo, eu me encontrei com Ele, Ele se revelou a mim, eu me encontrei com o Cristo vivo. Paulo, como um bom fariseu, ele conhecia muito sobre o Messias. Mas na estrada de Damasco, ele se encontrou com o Messias. Ele se encontrou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Que tipo de relação você possui com Jesus Cristo? O que Jesus Cristo significa para você na terça-feira de manhã? Na quinta-feira, 6h30, quando você está preso no trânsito da 28 de março? Quem é Jesus Cristo? Existe algum relacionamento entre você e Jesus Cristo? Conversão é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Um dos textos bíblicos que mais enchem o meu coração de admiração e de entusiasmo, João capítulo 20. Em João 20, o evangelista narra o episódio de Maria indo embalsamar o corpo de Jesus. E diz a narrativa que quando ela chega ao local, ela não encontra o corpo de Jesus. Procurou, foi embalsamar, cadê o corpo? Não achou. E ela se depara ali com os anjos dentro do túmulo. E corajosamente diz João que ela se dirige para os anjos e diz assim: onde que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Ela ainda não sabia da ressurreição. Ela achou que eles tinham levado o corpo de Cristo. Onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E aí aqueles anjos viram para a mulher e dizem assim: mulher, por que choras? Por que choras? E ela diz: eu vim embalsamar o corpo do meu Senhor. E aí ela repete a pergunta: onde vocês o colocaram? E aí, durante o diálogo dela com os anjos, alguém atrás dela vira e diz assim: mulher, o que procuras? Por que choras? Ela olhou, João diz que ela se direcionou para a pessoa, viu alguém em pé, e João diz assim: ela pensou que fosse o jardineiro.
E vira para o suposto jardineiro e diz assim: o senhor também participou disso? Onde que está o corpo do meu senhor? E aí ela se volta para continuar o diálogo com os anjos. Se volta de costas para o suposto jardineiro e volta a conversar com os anjos. E diz o texto que nesse momento, aquele homem para quem ela virou as costas disse assim: Maria. Maria. E ela se volta para ele e diz: Mestre. Irmãos, como assim? Como assim? Ela não pensou que fosse o jardineiro? O óbvio seria ela se dirigir a ele, voltar-se para ele e dizer assim: como que o senhor sabe o meu nome? Mas não foi isso que ela fez. Por que Maria chamou aquele homem de mestre se ela estava pensando que ele era o jardineiro? Porque ninguém chamava Maria daquele jeito. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela reconheceu lá no cérebro dela. Ela pensou assim: só Ele me chama assim. Que coisa extraordinária isso. Irmãos, salvação é algo pessoal. É algo muito pessoal. Na estrada de Damasco, a luz brilhou e diz o texto que as demais pessoas, ninguém viu nada. Só, quer dizer, viram, mas não ouviram. Só Paulo. Foi para Paulo. Salvação é individual. Eu pergunto: você conhece Jesus Cristo? Que relação você possui com Jesus Cristo? Em quinto e penúltimo lugar, a conversão, a vida e o ministério de Paulo nos mostram que, conquanto a salvação seja individual, ela não resulta em individualismo. Conversão é individual, mas ela não resulta em individualismo. Em sua conversão, Paulo, ele não foi confrontado apenas com a verdade a respeito da sua condição diante de Deus. Ele foi confrontado também com a realidade acerca da natureza da igreja. O que é a igreja? O que são os discípulos de Jesus? O que é uma vocação ministerial? E ao perceber que perseguindo os cristãos, ele perseguiu o próprio Cristo, Paulo entendeu o que muita gente não entende: que a igreja é o corpo de Cristo, e que qualquer ofensa aos discípulos do Senhor atinge o próprio Senhor. Em nenhum momento nas Escrituras você encontra uma definição de religião onde uma pessoa vive interiormente na privacidade dos seus pensamentos e sentimentos, vive à parte dos outros num retiro solitário. Cristianismo é algo que acontece coletivamente, não existe cristianismo em âmbito e dimensão individual. Crente de internet é crente coisa nenhuma. Cristianismo é o face a face, é o ombro a ombro. Ele é comunitário, ele se estende na direção do próximo. Então, é muito importante que você considere. E aí, eu fico feliz porque eu cheguei num momento como esse aqui, porque eu já preguei sobre isso aqui de manhã. Mas que bom que agora eu posso falar à noite, apanhar algumas pessoas que não vêm pela manhã. Deixa eu dizer para você uma coisa: cristianismo
é envolvimento. Precisa se envolver com outras pessoas.